Glória a Deus. Quero saudar a igreja do Senhor com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmão? Né? Mais uma noite de culto ao nosso Deus. É mais uma noite de agradecimento por nós nos encontrarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez, por nós estarmos assim chegando, né, mais o término de uma semana, o qual as pessoas aí fora estão se preparando para um feriadão e nós aqui estamos nos preparando, né, para vivenciar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E eu louvo a Deus porque cada vez que temos, né, uma oportunidade de estar aqui na casa do Senhor para trazer uma palavra, aí nós chegamos e o louvor está fluindo. E cada vez que nós vemos o termo de um louvor, né, irmão Zeca? Começamos a sentir aquele friozinho na barriga. E aí eu digo, Senhor, eu não quero deixar de sentir esse frio na barriga. Eu não quero deixar de sentir esse aperto no meu coração. Porque esse frio é sinal que nós somos dependentes do Senhor, né? E de mim, eu não terei nada para apresentar para você. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo do Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida na noite desse dia, através da palavra e através do toque do Espírito do Senhor, né? É noite de encorajamento, é noite de testemunho, é noite de nós proclamar o nome do Senhor, né? E como nós estamos vivendo este mês com este tema, né? Sobre o encorajamento, é o momento de nós estarmos assim, abrindo a nossa Bíblia, para que nós possamos meditar mais uma vez. Já foi citado na noite desse dia, mas para que nós possamos estar meditando mais uma vez aqui, o qual o tema fala, encorajado para testemunhar. Se encontra no livro de 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 8, o qual fala assim: portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, encorajado para testemunhar. Querido Santo Deus Pai, neste momento, ó Deus, nós fizemos aqui, ó Deus, leitura de uma porção da Tua Palavra. Porção é essa, meu Deus, que nós nos encontramos aqui na noite desse dia, pronto para receber do Senhor esse encorajamento. E pronto para testemunhar, ó Deus, o fruto desse encorajamento que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Santo Deus, que o Senhor possa na noite desse dia estar assim, Senhor Jesus, repreendendo, anulando, ó Deus, todo e qualquer projeto do inimigo sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, enquanto nós estamos aqui te adorando, que o Senhor possa estar enviando um anjo, meu Pai, em cada residência representada aqui na noite desse dia. Assim como, ó Deus, também na residência de cada pessoa, ó Deus, que irão, ó Deus, nos assistir através da live. Assim também, meu Pai querido e santo, através da residência dessa pessoa que neste momento, ó Deus, está intercedendo, ó Deus, pela Tua igreja. Visita Teu povo, Santo Deus, visita, ó Deus, aquele, ó Deus, necessitado da Tua presença na noite desse dia. Pai querido e santo, que o Senhor possa estar agora, meu Pai querido, ó Deus, abrindo, ó Deus, a nossa mente, o nosso entendimento, repreendendo toda ave de rapina, roubadora da semente chamada Tua Palavra, para que no momento, ó Deus, da Tua Palavra, nenhuma distração possa tomar posse da nossa mente, porque a nossa mente, ela tem que estar cativa à Tua voz. Esta oração, meu Pai querido e santo, eu já faço, meu Pai, e te pedindo, ó Deus, que o Senhor desça agora, ó Deus, o renovo, meu Pai, da Tua Palavra sobre a minha vida, porque aqui está, meu Pai, a Tua igreja. Igreja é essa, meu Pai, que já está, ó Deus, vivenciando o término de uma semana. E nós sabemos, ó Deus, que foi uma semana de luta, uma semana de bênção, uma semana de vitória. Mas nesse momento, meu Pai, talvez, Senhor, tem muitos aqui que já se encontram cansados, desanimados. Por isso, meu Pai, fortalece a esperança, meu Pai. Encoraja esse teu filho, encoraja essa tua filha, para não parar, e sim para prosseguir, olhando para o alvo, e o alvo é o Senhor.
Esta oração já te faço agora, meu Pai, te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, nós vemos já, trabalhando e sendo trabalhado durante esse mês, nesse tema, encorajado para testemunhar, e já fomos ministrados de várias maneiras aqui neste lugar. Eu louvo a Deus, eu já quero começar testemunhando, Eu já louvo a Deus pelo toque do Espírito Santo na minha vida aqui, sexta-feira, porque quando eu estava aqui, e a fadiga do dia a dia, muitas das vezes nos traz até falta de esperança. E eu estava aqui sexta, sentado ali no fundo, e o pastor ministrando aqui, e no final o pastor fez uma oração. Quando o pastor fez um convite, quando eu dei por mim, eu já estava aqui na frente, recebendo aquela porção do Senhor. Irmão, e aquilo veio sobre a minha vida como um complexo B, quando a pessoa está naquela anemia profunda, sem força, sem vontade de caminhar, sem vontade de proclamar, sem vontade de testemunhar. E eu louvo ao Senhor, que após sair daqui na sexta, a minha vida já não era mais aquela vida daquele que entrou aqui. Eu estou alegre, eu estou feliz na presença do Senhor, porque eu estou vivenciando já uma semana diferenciada na minha vida, após o toque, após o encorajamento do Espírito Santo. E o que é que eu quero passar para vocês? Eu não tenho o poder de encorajar a você, mas aquele qual eu sirvo, ele está presente na noite desse dia, e ele pode, seja qual for o problema que você esteja passando. Eu não sei qual a situação que você esteja vivendo, mas eu quero te dizer que este Deus, ele pode te encorajar, e você pode sair daqui diferente de como você entrou na noite desse dia. Quando nós meditamos aqui essa carta de Paulo, escrevendo a Timóteo, eu creio que Timóteo ele estava passando por um processo. Eu não posso assim definir que processo era esse. Ou então ele estava prestes a passar por um processo, e o Espírito Santo de Deus ali já advertiu Paulo, para trazer a memória dele, tudo aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. E nós vemos que Paulo, quando ele começa escrevendo, ele começa assim no versículo 3, ele fala assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, e de sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, dia e noite. Paulo ele já começa trazendo uma demonstração para Timóteo, que ele não estava só, que ele tinha na consciência dele, ele tinha na memória dele, e a todo tempo ele estava ali apresentando a vida dele ao Senhor, porque ele diz assim, no capítulo 3, ele fala assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para encher-me de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lode e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habite em ti. Irmão, nós vemos que Paulo aqui ele está advertindo Timóteo, que em primeira mão ele não estava só naquela caminhada, que tinha alguém que estava orando, que tinha alguém que estava clamando, e ele faz questão de lembrar que ele estava ali, orando o que? Noite e dia, para que ele pudesse o que? E também outra coisa ele trouxe à memória: Timóteo, sobre ti tem uma grande responsabilidade, porque, ou seja, você tem que servir ao Senhor com a fé, o que? Não fingida. Ele diz assim, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Nós vemos que Timóteo ali, ele tinha uma fé, aquela fé, eu creio que
vivificada na presença do Senhor. Porque é fácil, né, irmão, nós chegarmos para a pessoa e dizer: você crê? Você tem fé que o Senhor vai mudar a tua história na noite desse dia? E muitas das vezes, para não deixar a pessoa até desanimada, diz: tenho fé. Mas é uma fé que... irmão, mas eu conheço uma pessoa que ministra muito a palavra do Senhor. É uma bênção. Só que tem algo assim que sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com essa pessoa, porque quando acontece alguma coisa, ela diz assim: irmão, mas aconteceu uma situação, tal pessoa se acabou, sofreu um acidente, mas vamos orar. Mas né, só Deus pode fazer um milagre. Mas, irmão, o negócio foi, mas não sei não, viu? Ou você crê que Deus vai fazer o milagre, irmão, que você vai orar e Deus vai fazer, independente da circunstância. Vivificar uma fé não fingida é não pôr dúvida no potente poder que há na mão de Deus. E Paulo ali, ele viu que em Timóteo tinha essa fé, não fingida, mas uma fé vivificada. Esta fé tem que estar em mim, essa fé tem que estar em você, independente do diagnóstico médico. Mas eu tenho que crer que Jesus, aquela morte dele na cruz, foi por amor à minha vida. Eu tenho que crer que a enfermidade, ela não tem que ter poder sobre a minha vida, porque Jesus levou, e se Ele levou, Ele levou. Isso é viver uma fé não fingida. A situação está... Mas quando nós cremos que o poder está na mão de Deus, independente da circunstância, mas o milagre vai acontecer. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei como é que está a tua fé, mas eu quero te dizer que o Senhor não usou grandes coisas para simbolizar a fé. O Senhor usou algo pequeno, um grão de mostarda. Se tiver fé do tamanho deste grão, tudo pode acontecer. Paulo vê em Timóteo uma fé não fingida, mas uma fé vivificada. Paulo também, ele adverte Timóteo sobre o cuidado de uma pessoa, o qual ele tinha um exemplo de uma pessoa que era sua avó, que era sua mãe, e era o nome que ele tinha que cuidar, porque existia algo na vida daquelas mulheres que simbolizava uma fé num grande Criador. E aí é onde ele diz assim, ó: trazendo à memória uma fé não fingida em ti, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó. Nós vemos que era uma fé que já vinha de uma raiz. Aí vem o versículo 6, diz assim: por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pelas imposições das minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Desperta o dom que há em ti, que foi dado através das imposições das minhas mãos. A imposição de mão, irmão. Eu aprendi isso uma aula que eu tive sobre batalha espiritual. O poder de uma imposição de mão é algo muito sério. Faz muito seu efeito sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. É algo que nós, como cristãos, temos que aprender este gesto, dias após dias, e estender as mãos e abençoar, e estender as mãos e profetizar. Chama-se imposição de mão. Eu não estou falando sobre a imposição de mão sobre a cabeça, porque nem todo mundo, né? Nós temos que dar essa liberdade de estar colocando a mão sobre a nossa cabeça. Mas diante do altar do Senhor, quando o homem de Deus estende a mão, que ele determina uma bênção sobre a nossa vida, sobre a imposição de mão, é algo que faz muito seus efeitos. Eu não sei se os irmãos já observou aqui a maneira que eu tenho de receber a bênção apostólica. O momento da bênção apostólica,
é um momento que eu estico minha mão e seguro com toda a força, porque eu creio que através daquela imposição do pastor que está ministrando aquela bênção, grande vai ser os seus efeitos na minha vida. E quando é ministrada aquela bênção, que o Senhor te deu uma semana de bênção e de vitória, eu pego e fecho a mão, porque eu creio que aquela bênção já veio sobre a minha vida. Então Paulo ali, ele adverte Timóteo para que Timóteo pudesse estar lembrando que sobre a vida dele tinha algo determinado através de uma imposição de mão. E quando Timóteo, ele adverte, aí ele vai e fala assim, agora no versículo 8, portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Segundo o poder de Deus. Aí eu te convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. É uma história conhecida, mas a meditar, né, nesse versículo, portanto, não te envergonhe, e através desse tema que nós estamos encorajados para testemunhar, aqui se encontra um homem, aqui se encontra uma pessoa que estava com a mão no arado, e por algum minuto, por algum tempo, ele se recuou, e foi preciso ele ser encorajado para que ele pudesse testemunhar lá na frente o poder de Deus sobre a sua vida. E muitas das vezes nós entramos em uma batalha, e algo que nós ouvimos, algo talvez que reflete sobre a nossa vida, faz com que nós venhamos o que? Nos acovardar. Mas não é mais tempo de nós estar nos acovardando, sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor está aqui para nos levantar, para nos encorajar, para que amanhã nós possamos estar testemunhando. Porque se eu me mantesse ali, eu não desse lugar ao Espírito Santo de Deus a receber aquilo que estava sendo ministrado aqui na sexta-feira, eu creio que muitas coisas teriam sido diferentes na minha vida nessa semana. E não foi fácil, irmão. Não foi fácil. Foi uma semana difícil. Irmão, você está dizendo que viveu bênção, mas foi uma semana de bênção e de vitória sobre a minha vida. Foi uma semana que eu já comecei a viver uma nova experiência, a experiência do jejum, a experiência da consagração, algo que eu estava meio... Por quê? Porque muitas das vezes, quando me levantava num propósito, a retaliação era tão grande que aquilo fazia eu me acovardar. Mas após o meu retorno deste lugar na sexta, a minha vida já começou a ser diferente. Aquilo que veio ao meu coração, como a Bíblia diz, determinando tu alguma coisa, sente firme que a luz do Senhor vai brilhar sobre ti, brilhou sobre a minha vida, e eu já estou testemunhando daquele encorajamento que eu recebi aqui do Espírito Santo de Deus. E sobre a vida de Elias não foi diferente. A Bíblia diz que ali estava o rei Acabe, Jezabel, todos aqueles profetas de Baal. Elias ali proclama uma palavra. A Bíblia diz que ali Elias lança um desafio. A Bíblia diz que aqueles profetas ali diante se reúnem para sacrificar seus deuses, e o desafio foi o Deus que respondesse com fogo. Era o Deus de Israel. E a Bíblia diz que ali diante, quando nem todos os irmãos já sabem, mas só para que nós, quando nós chegamos mais à frente, no testemunho de Elias, nós viemos entender que para nós testemunhar, para que nós possamos ser aprovados, primeiro nós temos que ser provados. E a Bíblia diz que ele lançar o desafio, o povo ali sacrifica, o povo ali começa a rodar diante do desafio, o povo ali começa a clamar a seus deuses e nada aconteceu. Mas após ele se levantar, após ele mandar que deitasse água, após ele chegar ali e clamar ao Senhor, a Bíblia diz que houve intervenção do Espírito Santo, e aquele holocausto foi consumido com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus de Elias agora está sendo reconhecido que era
o único Deus. Mas sobre a vida dele veio uma retaliação. A Bíblia diz que Jezabel ali agora com seus profetas, ela reúne e manda que matasse os seus profetas. E por algum momento, irmão, o homem de Deus, o homem que estava clamando de Deus, estava respondendo com fogo, ele se vê acovardado. Mas o Senhor não nos chamou para que nós viemos o quê? Recuar. Mas o Senhor nos chamou para que nós possamos ir avante. E a Bíblia diz que simplesmente ali agora, por algum breve momento, aquele homem que estava clamando ao Senhor, aquele homem que clamou e aquele homem que profetizou que não iria chover, aquele homem que clamou e Deus respondeu com fogo, simplesmente agora já está abandonado, lançado no mais profundo de uma caverna, intimidado com as ameaças do inimigo. Não diferente de Paulo. Paulo, por proclamar, como ele está relatando a Timóteo, por causa da proclamação do Evangelho, ele ali agora estava preso. E ele disse: não te envergonhe não de mim, ou seja, porque não é algo de errado que eu fiz, mas é por causa do Evangelho. E nós, irmãos, muitas das vezes nós não queremos ouvir, nós não queremos ouvir comentário algum sobre a nossa vida, sobre o nosso caminhar com Cristo, porque nós acabamos o quê? Recuando. Não te envergonhe. Hoje é muito fácil, não é envergonhar de proclamar o Evangelho, né? Quando nós vemos sobre esse tema, né? Encorajado para testemunhar. Não é negar, você é crente? Eu sou, porque hoje já virou moda. O cristianismo hoje é representado, você vê muitos músicos, muitos cantores, muitos artistas. Se você chegar e perguntar qual a sua crença, eu sou cristã. Mas o negar, o envergonhar, muitas das vezes no momento que você vê o negócio apertar, e é assim que você é crente. Início da minha fé, eu caminhando, comecei a caminhar com Jesus, estava ali na Liberdade e vivi uma experiência com um cidadão. Eu estava de moto com meu primo e vivi uma experiência ali em uma oficina, e o rapaz, ele nos lesou e ele queria cobrar 2 vezes pelo mesmo valor. E meu primo ficou assim, eu chamei ele de canto, eu falei: ó, a única coisa que o homem tem que ter é palavra. O dinheiro é algo mas o homem que tem palavra, ele consegue tudo na vida. Nós damos a palavra a você que você poderia consertar, você não consertou, continua no mesmo problema. E aí ele olhou para mim e falou: é assim que você é crente? Eu falei: é assim que eu sou servo do Deus Altíssimo, eu brigo pelo meu direito, independente da afronta que vi sobre a nossa vida. E se tivermos errado, pode dizer: é desta maneira. Eu sei que esse não é o exemplo, mas eu continuo sendo servo do Deus Altíssimo. Eu posso estar errado. Porque, irmão, se envergonhar de testemunhar, é quando nós nos acovardamos de dizer quão grande é o Deus que nós servimos, o poder deste Deus. Eu sou cristã. A retaliação pode vir, mas a minha confiança tem que estar nesse Deus. Eu tenho que estar encorajado, baseado no Espírito Santo de Deus. E qual é o versículo que nos encoraja? Ele disse que iria, mas Ele não nos deixaria só. Ele disse que iria, mas Ele enviaria o Consolador. Então é para que num momento difícil, este Consolador, Senhor, mas o Senhor disse na Tua palavra que o Senhor não nos deixaria só, mas enviaria o Consolador. E esse Consolador eu preciso dele neste momento. Eu creio que naquele momento ali, quando Elias ali, ele agora se sentiu encurralado. Ele se recuou agora na caverna. Capítulo 19 de 1 de Reis fala assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram todos os profetas à espada.
porque houve um desafio. Após aquele momento, todos aqueles profetas de Baal foi morto o quê? A espada. Então Jezabel ali mandou o quê? Um mensageiro a Elias dizer-lhe assim: me faça os deuses e outros tantos, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, ali houve uma ameaça. Elias ali agora ele recebe uma ameaça. E quando ele recebe essa ameaça, a Bíblia diz no versículo 3 do capítulo 19: e o que vendo ele se levantou para escapar com vida, e se foi chegando a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminhando de um dia, e foi sentar-se debaixo de um símbolo, e pediu para si a morte. Ele se acovardou com ameaça. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que eu digo para você na noite desse dia? Qual a palavra de encorajamento? Independente do diagnóstico, independente da situação, não se acovarde, irmão. Se levante para que amanhã você possa testemunhar. Ontem eu estava até conversando com algumas irmãs sobre as experiências dos grandes homens de Deus que passou por vários processos. Mas foi no momento mais difícil que esses homens teve um verdadeiro encontro com Deus. Não foi diferente da vida de Jó. Jó passou por tudo que passou, mas chegou no final e ele disse: eu te conhecia de ouvir falar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu conheço o Senhor face a face. Ameaça, diagnóstico, situações, não é motivo do cristão se acovardar. É tempo de nós nos levantarmos para que nós possamos estar recebendo o encorajamento do Espírito Santo, para que amanhã nós possamos estar testemunhando o poder desse Deus sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que quando ele deitou-se e dormiu debaixo de um símbolo, eis que então um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar. Isso aí ele estava vivendo uma enfermidade espiritual que pode vir sobre a vida do cristão, que faz com que nós viemos desfalecer as nossas forças. E através dessa desfalecer as nossas forças, não temos força para orar, não temos força para jejuar, não temos força para nos levantarmos à madrugada. Muitas das vezes não temos nem força para vir à igreja. E muitas das vezes até temos força de vir à igreja, mas parece que nós estamos vivendo debaixo do pé de símbolo. Estamos dormindo. E é preciso que nós viemos abrir a boca e clamar ao Senhor, pedir o favor do Senhor, pedir o encorajamento dado por Deus. E quando ele estava ali, nós vemos que por mais que ele achou que ali tudo tinha parado, a Bíblia diz que no versículo 7, o anjo do Senhor tornou a segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o teu caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou em uma caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse-lhe: que faz aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada
e só eu fiquei, e busca a minha vida para me tirar. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e dedicada. Não é num barulho que Deus age. Não é no vento que Deus estava. Não foi no fogo que Deus estava. Mas ele diz que houve uma voz mansa. E ali foi aonde Deus estava para reavivar, para encorajar, para levantar, para curar aquele que estava desanimado, para aquele que estava triste, aquele que estava oprimido por causa daquilo que o homem poderia fazer. E quando ele se levanta, a Bíblia diz que, no versículo 11 assim, Deus lhe disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. Aí vem o 13 e diz assim: e aconteceu que, ouvindo Elias, envolveu-se o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e põe-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido eterno zeloso. Irmão, nós vemos que muitas das vezes nós queremos ser tão zeloso, até mesmo dizemos que somos zelosos pelas coisas do Senhor, mas deixamos de viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Experiência é essa que eu vejo na vida daquele jovem, irmão do filho pródigo. Você vê que era um jovem obediente ao seu pai. Era um jovem que estava ali, era um jovem que ele tinha tudo que o pai tinha, era dele. E chegou por algum momento que ele foi questionar ao Senhor. E se nós não pararmos para observar, para fazer uma análise da nossa vida, o que nós temos vivido, do que Deus tem reservado para nós. Algum dia nós possamos cometer aquele mesmo erro que aquele jovem cometeu. Pai, eu tenho te servido há tantos anos, eu tenho sido tão obediente, o Senhor nunca me deu um cabritinho para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. E o pai disse: filho, tudo que eu tenho é teu. Você vê que aquele jovem era tão cuidadoso, que até os próprios servos do pai dele eram mais informados do que ele. Que a Bíblia diz que quando ele retornou, que ele chegou perto, que ele viu o barulho, que ele viu o alarido de festa na casa do pai, ele chama quem? Um dos servos do pai, e pergunta o que está acontecendo ali. É onde vem aquele diagnóstico, né? Teu irmão que havia sumido aí, que estava perdido, voltou. E muitas das vezes nós estamos assim, irmão, dentro da casa do pai, vivendo na presença do Senhor, e não enxergamos o que Deus tem reservado para a nossa vida, e nos apossamos de qualquer coisa que o mundo oferece para nós, qualquer coisinha que parece que Deus está, mas Deus não está. A Bíblia diz que houve o vento, mas Deus não estava. Houve o fogo, mas Deus não estava. Então Deus, por que eu falo isso, irmão? Porque é tempo de nós vivermos, né? E é de nós começarmos a viver esse encorajamento vindo do Senhor. É tempo de nós começarmos a reivindicar o que é nosso, aquilo que já foi nos dado por herança. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu vejo esse Elias mais à frente, num capítulo, agora eu vejo o profeta Isaías,
testemunhando da glória de Deus. Aí eu vejo agora uma grande diferença, né? Que houve na vida de Isaías, que houve na vida de Elias, e eu vejo agora o testemunhar, o que é você viver, o que é esse tempo de testemunhar. É eu meditar nesse capítulo 2 de Isaías, ou no capítulo 1 de Isaías 62. Isaías 62, ele diz assim: por amor de Sião não me calarei. Eu creio que após Timóteo ele receber aquela palavra da parte de Paulo, eu creio que houve um encorajamento. Aí eu vejo também o profeta Isaías, ele proclamar aqui nesse versículo 62 do capítulo 1: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa, e os gentios verão a tua justiça. Nós precisamos testemunhar daquilo que Deus, daquilo e para aquilo e para que Deus enviou o seu Filho, para que o mundo não venha perecer, mas todos aqueles que nele crê alcançará a salvação e a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías diz: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Louvado seja o nome do Senhor. E será uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do Deus, na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparado, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra alcançada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará, porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Quando nós proclamamos, quando nós testemunhamos, quando nós bendizemos o nome do Senhor, independente da situação, independente da circunstância que estivermos vivendo, mas quando nós demonstramos que Deus está conosco ali, que ainda que as coisas possam parecer difíceis, mas que Deus tem uma nova história para a nossa vida, nós estamos glorificando o Senhor, e o Senhor se alegra, assim como o noivo se alegra com a sua noiva. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o noivo se alegra com a sua noiva, assim é a alegria do Senhor, quando nós testemunhamos aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Por isso nós temos que pedir ao Senhor, para que nós possamos ser encorajados. Por isso que nós temos que pedir ao Senhor, para que o Senhor possa estar assim, cada dia mais, usando pessoas, para que possa estar o quê? Transmitindo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim: nem deis para que lembre, no versículo 6 diz assim: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guarda,
que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que faz lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. Não haja, ó vós que faz lembrar o Senhor, não haja descanso em vós. Testemunho, fale da grandeza de Deus. Lembra aquele louvor? Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande. É você falar o tamanho desse Deus. Jó diz que ele tem o universo na palma da sua mão. Jó está testemunhando o tamanho de Deus. Ele se abaixa para ver a terra. É ele que se abaixa para ver a terra. Ele pode mudar a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Isaías diz assim: nem deis a ele descanso até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida ao estrangeiro. Aquilo que Deus proclamou para a tua vida, o inimigo jamais vai se possar, porque é teu, foi dado por herança. Sabe o que foi que ele te deu? Ele te deu a cura, ele te deu a salvação, ele te deu a vida eterna. Aqui ele está falando o que de Jerusalém, o que da comida, porque ali era proclamado, mas os inimigos vinham aí. Mas aquilo que Deus proclamou para a nossa vida, para a tua vida, para a minha vida, se desde quando nós nos apossamos, foi nos dado através do sacrifício vivo na cruz do Calvário. Então é meu por herança. Amém, irmão? É meu por herança, tome posse. Todas as bênçãos designadas na cruz do Calvário por amor à nossa vida é nossa por herança. Então nós não temos que abrir mão, nós temos o que proclamar e o que falar, testemunhar. Para aquele que aí está lá sem esperança, e se você quiser, se você aceitar, pode ser sua também. Uma determinada vez houve um diálogo meu com um colega, porque eu passei, ele já estava conversando com um cristão, e ele falou que todo mundo era filho de Deus. E veio me perguntar se não é ou não é, Val, todos não são filhos de Deus. Eu falei: rapaz, eu não vou mentir, todos não são filhos de Deus. Todos são o que? Criatura de Deus. Mas filho é aquele que o aceitou como pai. E aquele que se aceitou como pai, ele tem o direito, né? Se o pai aceitou ele como filho, ele tem parte na herança. Ele tem parte na herança. E aí foi onde eu fui explicar, porque não é, às vezes a pessoa diz, todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. Mas filho é aquele que honra o seu pai. E é tempo de nós testemunharmos o que Deus tem para a nossa vida. Todas as bênçãos reservadas é para a nossa vida. Elias se viu na caverna. Elias se viu ali naquela enfermidade espiritual, depressão espiritual. Mas ali estava o anjo do Senhor para levantar ele, para dizer: levanta, come e bebe, porque grande é a tua caminhada aqui na terra. Não é mais tempo de nós vivermos calados. Não é mais tempo de nós deixarmos que a mídia venha calar a nossa voz. Não é mais tempo de nós ficarmos só se alimentando no banco da igreja. É tempo de nós firmarmos nossos pés no chão e proclamar tudo que Deus tem reservado para as vidas, não só para a nossa vida, mas tudo que Deus tem reservado para aquele que aceitar-vos como Pai e se tornar filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz: e jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto em que trabalhaste, mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que
o que colheres, beberão no seu átrio do meu santuário. Passai pelas portas, preparai o caminho ao o povo. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo. Aplanai as estradas, limpai-vos as pedras e as árvores, a bandeira ao povo. Eis que o Senhor fez ouvir até a extremidade da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação. Vamos proclamar, irmão. Vamos testemunhar. Vamos abrir a nossa boca. Do Senhor vem a salvação. Vamos falar para aqueles que necessitam. Vamos testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida. Vamos receber, vamos pegar essa unção que está sendo compartilhada nesse mês, aqui o mês, né, a unção do encorajamento. Vamos pegar essa unção e vamos proclamar o que Deus pode fazer por aquela vida que está agora vivendo sem esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que o Senhor fez ouvir até a eternidade da terra, e dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação. Eis que com ele vem o seu galardão. Deus, ele tem galardão para todos. Todos o quanto busca, todos o quanto crê, todos o quanto acredita e tem fé que Deus pode fazer. Deus tem um galardão para todos. Lembra de Pedro? Senhor, se eu me abençoa, abençoa, Pedro. Senhor, se eu me abençoa, abençoa, Pedro. Senhor, se eu me abençoa, abençoa, Pedro, conforme as tuas obras. É preciso que nós venhamos proclamar o que Deus tem reservado para a humanidade. Vamos fazer a nossa parte, igreja. Vamos fazer a nossa parte, povo de Deus. Porque grandes coisas Deus tem para fazer nesta comunidade. Se um dia, nós não clamarmos, se um dia nós não proclamar o nome do Senhor, se um dia nós não falarmos, quem é que vai falar por nós? As pedras. Porque o Senhor disse: se vós não clamar, as pedras clamarão por vós. Clamarão por vós. E não vamos deixar, porque nós somos feitos criatura de Deus. E de criatura nós nos tornamos o que? Filho de Deus. E filho tem que ser obediente ao seu pai. O filho, ele tem que honrar. Paulo está cobrando a Timóteo: olha, lembre da sua avó, lembre do exemplo da sua avó, lembre do exemplo da sua mãe, Não tenha vergonha do Evangelho, nem tampouco de mim, que sou prisioneiro, mas sofra comigo as aflições. Vamos passarmos o que tivemos que passarmos, por amor à palavra do Senhor, mas não vamos nos acovardar, deixar de falar o que Deus tem, porque Ele diz o que? Na parte B desse versículo 11: eis que com Ele vem o seu galardão, e a sua obra diante dEle. Finalizando aqui, no versículo 12, fala assim: e chama-lhe a um povo santo, remido do Senhor, e tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. A palavra foi direcionada a Jerusalém, mas nós tomamos posse desta palavra nesta noite, quando nós proclamamos, quando nós bendizemos o nome do Senhor, o Senhor, Ele nos abençoa. Então o Senhor tem bênção para você. Está tudo do jeitinho que é, tudo aquilo que o Senhor proclamou queria acontecer na tua vida neste ano, irmão, mas está faltando praticamente um mês para o ano terminar, ou 2 meses para o ano terminar. Mas, irmão, o que Deus te prometeu que aconteceria esse ano, ainda que agora fosse 11h59 do último dia do ano, Ele tinha capacidade de fazer, Ele tem capacidade de fazer na tua vida. Então tudo que Deus nos prometeu só depende de nós
tomamos posse. Amém, irmão? Eu quero nesta noite fazer uma oração baseado na palavra do Senhor, baseado nesse versículo aqui, nesse capítulo 61, quando ele recitou, só vou recitar aqui só o primeiro versículo, eu vou ler até o 3. Isaías fala no capítulo 61, que eu creio que foi quando ele recebeu logo a unção do encorajamento, fala a salvação é proclamada, fala assim: o Senhor, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar-lhe liberdade aos cativos, e abertura de prisões aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvores em vez de espírito angustiado, a fim de que se chama árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor, Deus o qual está presente na noite desse dia aqui, Deus o qual sempre esteve presente, após, meu Pai, o tempo do término desta construção. Eu creio que assim como o Senhor se manifestou ali, no templo de Salomão, que o Senhor falou que o Senhor estava ali, os teus ouvidos estavam ali, para ouvir toda oração que fosse feita naquele lugar ao Senhor. Eu creio, meu Pai, que ao término também, meu Pai querido santo, deste altar, ao término, ó Deus querido santo, desta congregação, o Senhor se comprometeu, ó Deus, a estar presente aqui, para ouvir todos os clamores, todas as orações que teus filhos entrassem por essa porta e fizeste neste lugar ao Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor prometeu, o Senhor diz que ainda que nós, homem em carne e osso, permanecesse infiel, todavia para contigo, mas o Senhor todavia permaneceria fiel para conosco, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. E a tua igreja está aqui, meu Pai, na noite desse dia. Os teus filhos estão aqui, meu Pai, após um dia de trabalho, após um dia de luta, talvez após um dia de diagnóstico, mas se encontra aqui reunido na noite desse dia para clamar ao Senhor, para apresentar sua súplica ao Senhor. E eu quero te pedir na noite desse dia, meu Pai, visita cada pessoa representada aqui, cada um, meu Pai, que nos ouve, Senhor, onde quer que chegar o som, meu Pai, desse microfone, ó Deus querido santo, que as pessoas que estejam clamando a Ti, que receba a shalom do Senhor, que receba a visita do Senhor, que receba o toque do teu Espírito. Deus querido e santo, e agora, meu Pai querido, que o Senhor possa estar, meu Pai, assim como o profeta, ó Deus, Isaías diz, que o Espírito do Senhor veio sobre ele para que proclamar todas essas maravilhas, para libertar, para levar a palavra àquele que estava cansado, que na noite desse dia, meu Pai, que esta mesma unção que veio sobre a vida dele, possa vir sobre a nossa vida, a unção do encorajamento, para que nós possamos testemunhar aquilo que o Senhor tem para fazer, sobre as vidas que necessita, ó Deus querido e santo, e para isso tem que refletir primeiro em nós, para que o mundo possa ver, ó Deus querido e santo, em nós, quão grande é o Senhor para com o teu povo, quão grande é o Senhor para com a tua igreja, quão grande é o Senhor para com aquele que te busca, para com aquele que te clama, para com aquele que espera no Senhor. E assim como tem aquele, ó Deus querido e santo, que talvez, meu Pai querido e santo, está agora sem esperança, mas nós como igreja do Senhor vamos refletir para todas essas pessoas que ainda há esperança.
a esperança para o cansado, a esperança para o aflito. Ó Deus querido e santo, eu te apresento toda essa congregação nas tuas mãos, te apresento agora todas as famílias presentes, ó Deus, e representadas neste ambiente, Senhor. Deus, que seja uma noite de visitação, que seja uma noite de encorajamento. Também te apresento, meu Pai querido e santo, a família pastoral, ó Deus, dessa congregação. Sei, ó Deus, especialmente na noite desse dia, com a família do nosso pastor, meu Pai querido e santo, nas tuas mãos. Você também com os demais pastores presentes aqui, mas Deus visita, ó Deus, as famílias, meu Pai querido e santo, dos teus filhos. Leve paz, leve a tua shalom, leve a tua tranquilidade, leve o descanso, leve o refrigério, leve a cura, meu Pai querido e santo, leve a visitação, leve o encorajamento para essas famílias representadas, meu Pai, neste lugar. Santo Deus maravilhoso, que o Senhor possa estar na noite desse dia, meu Pai, curando aquele que está enfermo, ressuscitando aquele que está, ó Deus, morto espiritualmente. Talvez, meu Pai querido e santo, foi através de uma ameaça, talvez foi através de uma retaliação do inimigo, e essa pessoa hoje, meu Pai, está sem força para te buscar, sem força para te clamar, mas assim como o Senhor, ó Deus querido e santo, levantou, meu Pai querido e santo, Elias daquela caverna, nos levanta na noite desse dia, para nós proclamar, ó Deus querido e santo, o ano aceitável do Senhor, assim como o Senhor falou, meu Pai querido e santo, com Isaías. Deus, que o Senhor continua falando com a tua igreja, assim como o Senhor levantou, ó Deus querido e santo, todos aqueles profetas, assim como o Senhor foi com todos aqueles, meu Pai, que não desfaleceram a sua fé, mas testemunhou daquilo que o Senhor fez nas suas vidas. Assim, meu Pai querido e santo, levante a tua igreja em nome do Senhor Jesus. Deus, eu quero te pedir na noite desse dia, estamos no término desse trabalho, mas que o Senhor possa nos levar agora em paz e segurança para os nossos lares, que o Senhor possa nos dar um retorno abençoado, meu Pai, para nossos lares, que o Senhor possa nos dar uma noite de sono reparadora, que o Senhor possa nos dar uma noite, meu Pai querido santo, ao nós colocarmos a cabeça no travesseiro, que nós venhamos fazer uma reflexão da nossa vida. Talvez, meu Pai querido santo, a todo tempo nós temos nos calado, mas é tempo de nós testemunhar e falar a grandeza do Senhor para com aquele que o busca e para com aquele que os teme. Deus, por isso eu te peço, nos leve em paz e segurança, nos livre do homem sanguinário, dos carros desgovernados e de todos os projetos que vêm em nossa direção, que seja frustrado em nome do Senhor Jesus, e continua nos abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. E com as nossas orações silenciosas estamos nos despedindo em nome de Jesus.